Hello you guys. How are you today? We are going to learn about future between will versus going to. Ei pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos ver sobre duas palavrinhas aí que simbolizam o futuro no inglês, tá? O will e o going to. Nós vamos aprender mais como usá-los, tá? Porque eles dois têm uma diferença aí, uma diferença quase que significativa, mas que confunde muito aqueles que não são nativos da língua inglesa, evidentemente, né? Então, vamos começar aqui, falando sobre, na maneira teórica, sobre o que significa cada um deles. No nosso mini dicionário aqui, O will, por exemplo. Will, primeiro aqui o will. Will, ele significa irá, tá? A tradução literal no português, ele significa irá, tá? Além de ele ser auxiliar, ele tem uma tradução própria, que é o irá, tá bom? O que significa esse irá aí, o will? Significa, uma incerteza de qualquer ação que você planejou. Que você ou alguém planejou, está incerto. Se está incerto, você coloca o will, tá? Então, é toda incerteza, é toda ação não garantida. Ou se não, é utilizado para ações rápidas. Ações essas que foram decididas naquele exato momento, tá? Foi uma ação inesperada, a pessoa não estava preparada, mas ela se prontificou a fazer tal ação por alguém ou por algo, tá bom? O going to, ele é o contrário, tá? O going to, já que o will é uma incerteza e ações rápidas, né? O going to, ele é a certeza, tá? Demonstra a certeza de qualquer ação que você planejar. Tudo que você planejar e ver que não há nada que possa impedir aquilo, que dificilmente, que 99% vai dar certo e 1% não vai dar certo, você usa o going to, que significa vai. É algo que certamente vai acontecer. Ela pode vir com ou sem data, tá bom? Para vocês entenderem melhor, vamos começar com os exemplos com o will. Lembrando que o will, a estrutura dele, é feita pelo sujeito, mais o will, mais o verbo, tá? Vamos aqui para a primeira frase, Olha a primeira aqui, Maybe I'll go to China. Ou seja, talvez eu irei para a China. Veja que, primeiramente, esse I'll, ele é a contração do I will, tá? E veja também que tem um maybe aqui, Por que eu destaquei ele? Por que eu sublinhei o maybe? Porque o maybe, o outro segredinho aí do will, tá? O will, ele sempre vem depois, Toda frase que tiver uma palavra de incerteza, como maybe, probably, think, Essas palavras de incerteza, esse acho, talvez, provavelmente, toda palavra que vem no começo da frase, na positiva, e esta palavra for uma palavra de incerteza, certamente você vai ter que usar o sujeito mais o will, tá? Estando na positiva ou na negativa. Ou você usa o I'll, para a positiva, que é igual ao I will, ou I won't, que é a negativa, que não irá, tá? Então, esse maybe, ele é o representante de uma dúvida. Só aqui no começo já percebe-se que é uma dúvida, se ele vai ou não para a China. Então, talvez eu irei para a China, Eu posso não ir como ir. Então, já na cara você é obrigado a colocar esse will depois, Você é obrigado a colocar o will depois de uma palavra incerta. Think, maybe, probably e outras palavras que simbolizam a incerteza no começo das frases, tá? Agora aqui embaixo, Will you travel to China? Ele vai viajar para a China. Veja que o will, ele sai daqui entre o you e o travel e vem na primeira aqui, vem no começo da frase. Por quê? É como eu disse, o will, ele não só tem uma tradução própria, mas também ele é um auxiliar do verbo, Aquele irá que você viu na tradução, ele se junta ao verbo, Viajará, irá, comerá. Veja que esse irá, no final, é exatamente o will. Porque além de ele ser um verbo, ele é além de ele ser o will, ele ter uma tradução própria, o irá, no futuro, ele também é um auxiliar. Se ele é auxiliar, o que você faz na pergunta? Você coloca ele na frente, coloca ele primeiro do que toda a frase. Então o will, ele vem primeiro, tá?
Assim como o auxiliar do, did, né, que é auxiliar no presente e no passado, então o will acontece a mesma coisa, tá bom? E também o significado, né, e também aqui o sentido dessa frase, o sentido dela é que tá perguntando, né, tipo, eu não sabia, mas você vai viajar para a China, tipo, de repente, você resolveu viajar para a China, eu não estava sabendo disso. Então é esse o sentido da frase. O mesmo vale aqui embaixo, ó. Won't they buy my present? Eles não comprarão meu presente? Ou seja, é uma incerteza. Talvez a pessoa escutou de uma outra pessoa, né, falando, olha, eles não vão comprar o seu presente. Aí você chega, aí você pergunta e fala, mas eles não vão comprar meu presente? Tipo, é uma ação inesperada, né? A pessoa não imaginava essa notícia. É uma coisa incerta. Pode tanto eles comprar um presente para ele, como não comprar. E pode ver que o won't, né, ele vem primeiro da frase, tá? Lembrando que toda pergunta negativa, se você usar won't na negativa na pergunta, ele não se desmembra, tá? Por ser um auxiliar aqui no começo da frase, não existe will not, they. Não existe isso, tá, pessoal? Você tem que colocar somente won't. Não há como desmembrá-lo, ele por ser auxiliar na pergunta, desmembrá-lo, né, na pergunta negativa. Não tem como. Agora, já na frase na negativa, já tem como sim, ó. You won't do that, né? You won't do that. Aqui, ó, você pode colocar tanto won't como will not, né? Will not é ao contrário do won't aqui, né? Está desmembrado, tá? Agora, o que significa essa frase aqui, né? O que significa assim? É uma ação rápida, é uma decisão rápida. Ó, você não fará aquilo, você não vai fazer aquilo. Talvez uma outra pessoa pediu para um amigo ou algum familiar fazer tal coisa, né? Aí o familiar dele fala, não, você não vai fazer aquilo que tal pessoa te pediu. Você não vai fazer aquilo, eu não permito isso. Então, é uma ação, uma decisão rápida. Talvez seja para evitar alguma coisa, né? Evitar alguma tragédia, evitar alguma coisa assim que pode ser em efeito relâmpago. Então a pessoa já fez uma decisão rápida antes da outra responder. Então é esse o significado, tá? É esse o sentido. Embaixo a mesma coisa. I will take her to the hospital. Talvez a pessoa, ela, esteja passando mal, aí a outra pessoa fala, eu me prontifico a levar ela ao hospital. Ou seja, eu não estou preparado, mas eu posso ajudar ela agora, né? Eu levarei ela ao hospital. É tipo uma ação relâmpago. É uma decisão rápida da pessoa de ajudar a outra. Então, é esse o significado do will. O will, ele sempre vai ser simbolizado ou por uma dúvida, ou por uma ação rápida, alguma promessa, né? Algum afirmamento, algum acordado de maneira rápida, né? De uma maneira não esperada, porém rápida, né? Que a pessoa vai lá e resolve. Então, é isso o will. Tá bom? Agora, vamos falar agora sobre o going to. O going to, ele é formado por sujeito, mais o verbo to be, is, I am, né? Is, I am, ou are, mais o going to e mais o verbo, tá bom? Veja aqui a primeira frase, ó. I am going to travel to the USA in January. Ou seja, está certo que eu vou viajar não só para os Estados Unidos, como também será em janeiro, tá vendo? Tem duas certezas aqui. Além de eu viajar para os Estados Unidos, aí eu falo quando vai ser, ó. Vai ser em janeiro, tá vendo? Então a certeza é absoluta. Há duas certezas em uma só frase, tá? Nesse primeiro exemplo. A segunda, ela não vai cantar na festa aqui, ó. She isn't going to sing in the party, né? Veja que o isn't, ele é o is not, tá? É a negativa desmembrado aqui, tá bom? Ó, ou seja, há uma certeza de que ela não vai cantar. Alguma coisa aconteceu que ela não vai cantar. É uma certeza absoluta de que ela não tem condições, ou aconteceu alguma coisa que possibilite que essa situação venha a ser concreta, né? Venha a acontecer, que realmente ela não vai participar da festa, ela não vai cantar, tá? Olha aqui embaixo, ó, na pergunta, aren't you going to finish all the tests? Você não vai terminar toda a prova? Veja que é uma certeza, né, da pessoa que pergunta para outra pessoa que está fazendo a prova, que talvez a pessoa viu que o aluno não ia conseguir terminar a prova, aí a professora chega, ou o professor chega nele ou nela fala, ah, você não vai terminar toda a prova, né? Ou seja, é uma probabilidade enorme, 99%, né, que é 99% que vai acontecer tal aquela ação. Então, aren't you going to finish all the tests?
você não vai terminar aquela prova, toda a prova. Então é isso. E sempre lembrando, né? O verbo to be, ele também, na pergunta, ele vem primeiro do que o sujeito. Então, por isso coloquei aren't aqui, tá vendo? Ó? Por ele ser o verbo to be, todo o verbo to be no inglês, ele vem primeiro do que o sujeito. Depois vem o verbo no gerúndio, né? E o restante da frase, tá? Então, você coloca o verbo to be na frente. Depois você coloca a frase e o going. Depois você coloca o sujeito, o going to e o restante da frase, tá bom? O mesmo acontece aqui embaixo, ó. Is she going to do the housework? Ele vai fazer a faxina. Talvez a pessoa viu ele se preparando, ele se planejando, ele pegando a balde, ele pegando a vassoura, né? Ele planejando, arrumando. Aí a pessoa pergunta aí a pessoa olha assim e pergunta para outra pessoa assim: ele vai fazer a faxina? Ou seja, é uma coisa certa que ele vai fazer, porque a situação mostra que é claro que vai acontecer. Então é esse o sentido, tá? O going to é sempre uma certeza do futuro, tá? É tudo certo, 99% vai dar certo, sendo 1% é um imprevisto, tá bom? Ó, lembrando que o going to, ele tem um passado dele, tá? O going to, ele tem um futuro do passado, tá? Que é o was going to, tá? É simples, é só você colocar ele no passado, é só você colocar aqui no caso, se o is, qual é o contrário do is? É o que no verbo to be? Qual é o contrário do is no passado? É o was. O I am também é o was. E o are? Were, tá? Então, simplesmente, você vê qual é o sujeito aqui, vê qual é o verbo to be, que está sendo utilizado, e você troca ele no passado, ó. Aqui, ó, primeira frase. Vou dar um exemplo só da primeira frase, tá, pessoal? Ó, I am going to travel to USA in January. Eu vou viajar para os Estados Unidos em janeiro. Como fica esse ia, né? Porque o was going to, ele significa ia. Então, vai ficar assim, ó. I was going to travel to USA in January. Ou seja, eu ia viajar aos Estados Unidos em janeiro, mas por algum motivo ou outro, eu não vou mais, né? Então, é um futuro certo no passado. Eu não vou mais, não tem como eu ir em janeiro. Pode ser outro mês que vem, né? No outro mês. Não sei, mas o que aconteceu aqui foi cancelado. Ou seja, eu ia viajar, estava tudo certo, mas este 1% me atrapalhou, né? Estava 99% certo, mas esse 1% acabou me atrapalhando. Então, esse sentido também vale para as outras 3 frases e para as demais frases que você imaginar aí, tá? Então, no passado você usa was going to, tá? Ou were going to, né? Independentemente do sujeito, né? Dependendo do sujeito aí que está envolvido, tá? Então, obrigado, pessoal, por mais uma audiência aí, né? Pela atenção que vocês deram a este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa aí, qualquer dúvida, comente aí embaixo. Se vocês gostaram, dá um like. Se vocês não gostaram também, dá um like aí ao contrário, né? Fique à vontade, tá? Comente se eu preciso melhorar alguma coisa ou não. Se tem alguma dúvida, vocês falam aí. Vocês estão livres para isso. O que não pode é insultar, mas para motivar, para aconselhar, será muito bem-vinda os comentários, tá? Então, até a próxima. See you around.